Bom, então, bom dia a todos, né, pessoal? De novo, tive um pequeno probleminha aqui com meu computador, mas já consegui resolver. A gente vai continuar nossas aulas, né, na parte de microcontroladores, microprocessadores, né, na nossa disciplina. A gente viu nas aulas passadas, né, a questão, uma revisão básica, né, de eletricidade. Também vimos algo sobre simbologia de componentes, né? Eu acredito que eu tenha passado para vocês. Alguma coisa sobre sinais digitais, sinais analógicos, vocês estão lembrados? Então, essas foram nossas primeiras aulas e meio que foi digamos que um alicerce para nós adentrarmos, né, no assunto, né, que são sistemas computacionais. É, A atividade eu passei, pessoal. Ontem eu mencionei com vocês na outra disciplina que nós temos, né? Mas agora com essa disciplina de microcontroladores, acredito que é, é sempre bom eu me comunicar com vocês a respeito do trabalho. Vocês estão fazendo, estão sentindo alguma dificuldade na lista? Todos estão sabendo da lista de exercícios de microcontroladores? Pra mim tá de boa, professor. Tá ok. A lista tá bem fácil, né? É só se basear pelos dois últimos slides, né? Nossas duas últimas aulas. E, e é isso, pessoal. Talvez semana que vem mude os horários, né? Não sei se vocês estão sabendo. Parece que pode ter uma mudança em horário, mas aí qualquer coisa eu aviso vocês. Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre sistemas computacionais, né? Vamos falar basicamente o histórico desses sistemas. E talvez no final a gente faça alguma prática enfim, com um componente eletrônico que a gente está falando muito aqui, né? Então vamos lá. Definição: um sistema computacional consiste num conjunto, né, de dispositivos, dispositivos eletrônicos que são hardware, né, que são capazes de processar informações de acordo com o programa, que é o software. Então todo sistema computacional, né, pelo menos o sistema computacional digital, ele tem essa característica de possuir um hardware, né, e um software. Não, só coloca aqui. Certo. Tava conectando aqui a caneta, né? Nossa querida caneta aqui. Então, vamos lá. Geralmente eles possuem um hardware, né? E um software. Quem que vai ter isso? Sistemas digitais, certo? Mas por que, professor? Existem sistemas computacionais sem ser digitais? Sim, existem. E eu vou mostrar para vocês, né? Os sistemas computacionais, eles podem existir computadores analógicos e os computadores digitais. Os computadores analógicos, eles podem ser classificados em dois tipos, né? Que é o que eu mencionei para vocês. Eles podem estar sendo construídos computadores analógicos do tipo mecânico, né? Ou físico, que você pode estar utilizando para realizar alguma função. Basicamente, os computadores, pessoal, eles auxiliam ao ser humano a executar funções, né? É, de forma, digamos que funções não funções mecânicas, né? Mas funções intelectuais. Por exemplo, eu quero fazer um cálculo, né? Uma multiplicação, uma divisão. Existem é, alguns equipamentos analógicos que fazem isso para a gente. Por exemplo, o ábaco, não sei se vocês já ouviram falar, né? Que é muito utilizado, ou foi muito utilizado há muito tempo para medir, para fazer cálculos para vendas, né? Ou então para, enfim, cálculos diversos. Era muito utilizado, pelo menos no Oriente, na China, no Japão, para você iria numa venda, né? Por exemplo, faria uma compra e os vendedores estavam calculando utilizando o ábaco. Entenderam? Aquela utilização daquela ferramenta, né, que é o ábaco,
naquele momento, simbolizava, né, um computador. Você está utilizando essa ferramenta para fazer esse cálculo. Então, isso seria um computador analógico. O ábaco também é muito utilizado para, não sei hoje em dia, mas antigamente era muito utilizado no jardim de infância, né, para fazer os cálculos. Então, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Vou tentar mostrar aqui um ábaco. Tamanho bom aqui. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Eu estou jogando na tela um ábaco, ó. Não sei se está aparecendo, mas essa ferramenta aqui, ó, muito utilizada antigamente para fazer cálculo, né? E tem as regras de como utilizar, né, pessoal? Aqui, por exemplo, ó, um paralelo entre, olha só. Não sei se vocês estão conseguindo ver, pessoal, que eu saí da apresentação, não sei se saiu junto. Estão conseguindo visualizar? Sim, professor, dá pra ver. Tá, ok. Bom, isso aqui é um exemplo, pessoal, de um computador analógico. Por incrível que pareça, o ábaco, ele faz alguns cálculos, auxilia, né, é, ao cálculo matemático, né? Então, continuando aqui, vamos aqui. Voltando para nossa aula. Então, eu só queria mostrar para vocês que existem esses computadores analógicos, certo? Eles podem ser também de outras formas. Por exemplo, podem estar utilizando pesos, quantidade de elementos, nível de tensão, pressão hidráulica. Por exemplo, pessoal, outro computador analógico, não sei se vocês já viram aqueles pesos de aquelas máquinas de pesar, né, mecânicas, né, que você coloca o peso e aí vai te dar, você coloca no caso a carne, né, a mercadoria e vai te dar o peso, né, utilizando uma ferramenta puramente mecânica, né, que é aqueles pesos, aqueles máquinas de pesar antiga. Também é um exemplo, né, eu vou mostrar para vocês, talvez forçando um pouco a barra, né, um exemplo de olha só, balança antiga. Então isso é meio que um exemplo de uma ferramenta que vai te auxiliar, né, a computar um valor. Ou seja, computar, pessoal, vem da matemática, né, de cálculo. Então, essas ferramentas aqui, por exemplo, são exemplos de computadores analógicos, entendeu? Então, existem diversos, né, diversos tipos. Voltando aqui para a apresentação. Aqui os exemplos de variáveis utilizados em computadores analógicos são a intensidade de corrente elétrica, em um resistor, o ângulo de giro de uma engrenagem, o nível de água em um recipiente, né? São variáveis que a gente pode estar utilizando. No entanto, pessoal, vocês já devem saber que os computadores analógicos são limitados, né, pelo que eu acabei de demonstrar, a executar uma determinada função. Que os exemplos, né? Olha só, tem outros exemplos bem interessantes aqui, por exemplo. As pessoas podem até se perguntarem, poxa, os computadores são bem recentes, não tem nem os computadores digitais, né? Não tem nem 100 anos, mas e a história da humanidade, né?
A gente nunca utilizou nada para nos auxiliar a fazer cálculos. Sim, ó, por exemplo, o ábaco que eu mostrei tem aqui, ó, uma tábua de logaritmos, que foi utilizado por muito tempo para fazer o cálculo de logaritmos, né? Utilizando aqui essas ferramentas aqui puramente mecânicas, né? Hoje em dia a gente utiliza a calculadora, né, facilmente. Pois bem, então, diferente dos computadores analógicos, a gente tem os computadores digitais, né, que são os mais recentes. Eles resolvem problemas realizando operações diretamente com números, enquanto os analógicos, eles trabalham com medição, né, como a gente viu, ou então visualmente. Os computadores digitais resolvem os problemas realizando cálculos e tratando cada número, ou seja, dígito por dígito. Um computador digital, né, basicamente é uma máquina projetada para armazenar e manipular informações representadas apenas por algarismos ou dígitos, que só podem assumir dois valores distintos, o 0 e o 1, razão pela qual é denominado de computador digital. Então, isso aqui nós vimos na aula passada, né, pessoal? Aquele sistema de numeração binário, né, não sei se vocês estão lembrados. E aquela introdução foi justamente para exemplificar para vocês que os computadores digitais eles trabalham, né, com esse tipo, né, de numeração. Então, os computadores digitais, o que que eles fazem? Eles basicamente tratam de números, tá? Eles fazem cálculos numéricos baseado em informações que são utilizadas no computador. E os valores que são feitos esses cálculos são os valores binários, 0 e 1. Aí você pode me falar, não, professor, mas os cálculos que nós fazemos, multiplicação, divisão, vamos lá, adição, subtração, a gente faz com números, né? No caso, por exemplo, pessoal, vamos aqui. Vou tentar escrever aqui, pessoal, mas está um pouco difícil hoje a caneta, mas digamos que você tem aqui, vamos lá, um valor bem simples, né? 2 mais 2, né? Isso aqui vai dar 4. Ok? Isso aqui é uma expressão, né? Que a gente chama, uma expressão matemática, com dois valores. E aqui no meio nós temos o que? A operação. Então nós temos dois valores, a operação. Você vai fazer, então, a operação com esses dois valores e vai dar um outro valor. Isso aqui a gente está trabalhando uma soma, né, de valores decimais, né, na base 10. No sistema digital a gente não trabalha assim, a gente trabalha com valores binários. Então esse 2 ele vai ter uma representação em valor binário e o 4 também. Por exemplo, a representação do 2 em valor binário, pessoal, é assim, ó. Vou tentar mostrar para vocês rapidamente aqui, não sei se vai dar. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó, 0, 0. Eu vou utilizar aqui 2 bits, né, para poder representar, pessoal. Porque com 1 bit eu só consigo representar o que? 0, que é igual a 0, e 1, que é igual a 1. Entendeu? Se eu acrescentar um outro bit, eu consigo representar mais números. Por exemplo, 0, 0 é 0, 0, 1 é 1, 1, 0 seria o quê? 2, se a gente fosse converter, né, para decimal. Então, essa expressão, ela se tornaria, né, na verdade, uma expressão assim, ó. 1, 0, mais 1, 0, que tem que dar, né, não é 10, viu, pessoal? Aqui já é binário, viu? Binário. Vou até botar aqui entre... Então, nós temos 1, 0, 1, 0. Ou seja, quando eu começo a trabalhar com binário, vocês já esquecem a base decimal. Então, é 1, 0. Se for 1, 0, 1, é 1, 0, 1. Tá ok? Então, 1, 0 mais 1, 0, ele tem que dar 4. Então, se vocês tiverem dificuldade de saber de cabeça, né, é só seguir aqui novamente, ó. 0, 0 é 0, 0, 1 é 1, 1, 0 é 0, 1, 1 é 3. Ah, professor, acabou a questão de numeração. Não acabou não. Porque você pode adicionar mais um bit. Então, se eu adicionar mais um bit, vai ficar 1, 0, 0, que vai ser igual a 4. Entenderam?
Então aqui o resultado dessa soma em binário, né, digamos assim, seria 1, 0, 0. Que é só um exemplo, tá, pessoal? Vocês não precisam memorizar nem nada, porque eu acredito que vocês já até viram em sistemas digitais, né? Mas é só para vocês verem como é diferente, né? Aqui você tem 2 mais 2 igual a 4, aqui nós temos 10. 10 não, desculpa. Já fiz o erro que eu falei para vocês não fazerem. 1, 0 mais 1, 0 igual 1, 0, 0. Tá ok? Como é feita a soma, né? Eu vou mostrar aqui só por curiosidade. Então você vai ter 1, 0. A soma é igual, pessoal, a soma no decimal, né? O que vai acontecer aqui? 0 mais 0, 0. 1 mais 1 é o quê? 2. Existe 2 no número... existe 2 no binário? Não. Quem é 2 no binário? É aqui, ó. Na setinha aqui que eu vou colocar aqui pra vocês aqui do lado, ó. 2 no binário é 1, 0, né? Então, 1 mais 1 vai dar 2, que é 1, 0. Bem simples, né? Então, aqui, ó. É 1, 0 mais 1, 0 vai dar 1, 0, 0. Conseguiram compreender? Enfim, eu acho que vocês já viram isso em digital, né? Isso aqui é um... Também não... Saber ou não saber disso não vai influenciar na nossa disciplina. Não fiquem preocupados que eu não vou trabalhar aqui com cálculo, essas coisas não. A gente vai estar trabalhando... Claro, sempre vai ter, mas o objetivo aqui é nós conseguirmos chegar na parte prática rapidamente, tá? Mas, enfim. Então, o que eu consegui demonstrar para vocês é que nós estamos trabalhando, né, com valores binários e as operações são feitas em valores binários, tá, ok? Esse é a característica do computador digital. Por que isso? Porque a gente viu na aula passada, né, a questão dos transistores, né, de poder representar, né, os valores com sinais de tensão, né? Basicamente é isso. Continuando, agora a gente vai estar falando, pessoal, da evolução tecnológica dos computadores, né? Então, vocês sabem que no caso dos computadores digitais, é uma tecnologia que é muito relativamente recente, né? Se nós formos parar para pensar na história da humanidade, né? Então, a humanidade tem aí, né, pelo menos de tempo com escrita, né? Ou seja, quando foi descoberta a escrita, temos aí em torno de uns 5.000 anos, né, de história, né, escrita, né? Ou seja, a história que foi escrita pelos seres humanos. Claro, a gente tem anteriormente, né, mas como professor de história de vocês podem estar discutindo isso aí. Mas, nesses 5.000 anos de história escrita, se vocês pararem para pensar, a computação, né, ou pelo menos o sistema digital, ele surgiu há pouco menos, né, estamos em 20, né, em 80 anos, né, digamos, que nós temos aí de evolução na parte computacional. E essa evolução, né, possibilitou nós conseguirmos, né, coisas que nesses 5.000 anos nós não conseguimos antes, né. Por exemplo, levar o homem à lua, né, fazermos toda essa interação global, né, utilizando a internet. Vocês hoje estão aí com seus celulares, tudo isso aí com a informação na palma da mão de vocês, né? Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, né? Não sei se vocês já refletiram sobre isso, vocês conseguem rapidamente, né, obter a informação na internet, né? Informação boa ou mal, né? Isso aí varia do que você está interessado em aprender, mas o que importa é que você tem toda essa informação na palma da sua mão. Antigamente, pessoal, isso não era possível, né? Então, há um salto, além de tecnológico, né? Um salto na nossa formação, né, do ser humano. Embora mesmo havendo todas as dificuldades que ainda existem, né, em alguns países, né? E, enfim, mas você tem essa tecnologia hoje em dia, tá ok? Então, vamos falar um pouco sobre essa história, né, de 80 anos, né, basicamente, do sistema computacional. Aqui, como o surgimento dos primeiros computadores, foi possível classificá-los em gerações, de acordo com as tecnologias utilizadas para sua fabricação. Então, aqui nós temos, na verdade, isso aqui, enfim, depois eu vou... Essa quarta geração, ela é quarta e quinta, viu, pessoal? Depois eu corrijo. Porque são... Os microprocessadores, né, eles são divididos em duas gerações, basicamente. Foi um crescimento bem rápido.
Bom, a geração zero é o que a gente já viu, que são os computadores mecânicos, né? Que são aqueles computadores que eu mencionei para vocês, que a gente utiliza ferramentas mecânicas para medir ou para obter alguma informação, entendeu? Por exemplo, eu que acabei de me esquecendo de mencionar é eu falei do não, eu falei, né? Eu falei do sim, os ferramentas de paquímetro, né? Quem já mexeu, as réguas de cálculo, de torquímetro, né? Quem já trabalhou em oficina. Então tem várias, tem várias. Já a primeira geração são as válvulas, são os primeiros computadores digitais já valvulados. Segunda geração tem os transistores, né? Vocês estão lembrados que da nossa última aula, que a gente falou de transistores. A terceira geração é os circuitos integrados e a quarta e a quinta são a era dos microprocessadores, né? Que é o que a gente vai trabalhar aqui nas próximas aulas. E vamos lá. A primeira geração, pessoal, é a geração das válvulas. Ela ocorreu de 1945 a 1955, né? A Segunda Guerra Mundial, ela foi o marco do surgimento da computação moderna. Então, bem após a Segunda Guerra Mundial, né, começou-se a pensar-se, né, em ferramentas computacionais para executar algumas tarefas. Nesse contexto, né, surgiram tecnologias para substituir os componentes mecânicos utilizados até então nos computadores analógicos. Esse foi um dos motivos pelos quais os computadores da época ficaram conhecidos como computadores de primeira geração, ou seja, foi os primeiros computadores, né, digitais que substituíram os computadores analógicos, daí o nome primeira geração. Bom, aqui alguns dos componentes utilizados na fabricação desses computadores eram os relés, os capacitores e as válvulas, essa última sendo a mais importante, né? Aqui, ó, a válvula. Isso aqui é um dos componentes que marcaram essa primeira geração. Bom, o que seriam as válvulas? As válvulas elas possibilitam, né, cálculos milhares de vezes mais rápidos do que os efetuados anteriormente com relés eletromecânicos. Então a válvula ela é meio que uma lâmpada, né? Uma lâmpada meio com um tubo de vácuo, né? Como a gente pode estar vendo aqui no esquema, onde você tem aqui os elétrons, vocês estão lembrados aí de semicondutores, química, e esses elétrons eles estão sendo polarizados devido a um anodo aqui de cima, né, e a um catodo aqui embaixo. Fora isso, nós temos também um circuito de controle, né, que meio que faz o controle se essa válvula vai conduzir ou não, ou o nível de tensão que ela está conduzindo. Então, conforme a tensão que você aplica aqui na linha de controle, né? Control grid, tá em inglês aqui. Conforme você aplica a tensão aqui, dependendo das configurações da válvula, você vai permitir o fornecimento de elétrons, vocês estão vendo aqui, ou não. Ou mesmo, né, ter níveis de fornecimento. Então, se vocês repararem, pessoal, nós estamos controlando a energia. Essa é a jogada da eletrônica digital, tá ok? Você está controlando a energia apenas com energia. Ou seja, você está controlando a corrente elétrica apenas com corrente elétrica. Então, você só vai ter um circuito com tensão, né? E o componente. Você não vai mais ter aquela parte mecânica, né? Que existia, por exemplo, nos relés, né? Não sei se vocês estão lembrados do que é um relé, né? O relé é um componente eletromecânico, então daí o nome, eletromecânico, que você precisa de componentes mecânicos para estar fazendo o controle da energia. Você vai fechar ou não um contato. Outro exemplo de componente eletromecânico, o disjuntor, a chave, né? Da luz da casa de vocês, por exemplo, quando você liga uma lâmpada, você está ligando uma chave que é um componente eletromecânico. Então, a grande jogada dos primeiros computadores digitais é substituir esses componentes eletromecânicos por um componente que pudesse controlar, que você pudesse controlar a energia, a tensão corrente, apenas com a própria energia. Entendeu?
essa é a jogada, você não vai mais precisar de componentes mecânicos. A válvula, ela faz isso, mas se vocês poderem, se vocês estão vendo, ele é um componente hoje em dia defasado, né? Vocês nem estudam mais isso, pelo menos eu não ensino, né? A gente bota como histórico, mas hoje em dia você não, praticamente um componente que já foi, é, é, está em desuso completo, né? É um componente que está trabalhando aqui. No caso, por exemplo, eu trabalho com eletrônica analógica, nas outras turmas, a gente não vê válvulas, por exemplo. A gente vê o quê? Vocês lembram? Que vocês veem em eletrônica analógica, a gente até revisou, a gente vê o quê? Diodo, né? A gente vê transistor, certo? Esses componentes semicondutores. Não esse aqui. Mas por que foi utilizado esse aqui? Porque na época, pessoal, olha aqui a época aqui, ainda estava muito tímida a questão dos semicondutores, certo? Os semicondutores, eles têm uma certa função, né, no circuito, e eles são reduzidos, né, muito. Eles fazem essa função aqui que vocês estão vendo da válvula, só que o tamanho dele é muito reduzido. Vocês basicamente trabalham só com o material puro, né, o silício. Enfim, se a gente vai, para não confundir, a gente vai estar trabalhando isso depois. Mas por fim, a válvula, né, é um componente aqui que vocês estão vendo que parece muito uma lâmpada, né? E ele faz esse controle assim da energia com base no nível de tensão aqui na linha de controle. Revisando, né? Você tem aqui o anodo, o catodo, ligado a uma fonte de tensão e mais uma fonte de tensão aqui do lado, né? Ligado a uma linha que a gente chama linha de controle, que vai fazer aqui o controle se esse componente vai conduzir energia ou não, tá ok? Basicamente é isso. Dúvidas, pessoal, nessa parte? Nenhuma, professor, nenhuma, pode seguir. Tá ok. Então, eu perguntei porque essa parte realmente é bem o começo, né? Então, a gente tem que dar uma atenção maior. Então, pessoal, qual vai ser o produto da utilização dessas válvulas? O nosso primeiro computador conhecido, né? O primeiro computador digital conhecido, que é o que a gente chama de ENIAC, aqui da foto, né? Vocês devem estar vendo. No caso, ele é totalmente constituído por válvulas e olha só o tamanho dele, né? O ENIAC vem de Electronic Numerical Integrator in Computer, é o primeiro computador, né? Ele foi criado após a Segunda Guerra Mundial, né? Que depois da Segunda Guerra Mundial, né? Vamos ver se vocês estão lembrados de história, né? Vocês devem estar lembrando mais que eu, que já faz tempo. Mas, depois da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? O mundo entrou numa Guerra Fria, né? E essa Guerra Fria, ela, entre a Rússia e os Estados Unidos, né? A União Soviética e os Estados Unidos, ela meio que incentivou, né? Digamos assim, de forma aos países começarem a investirem muito mais em tecnologia, certo? Daí surgiram, né, as primeiras bombas atômicas, né, os primeiros mísseis balísticos intercontinentais, ou seja, o objetivo era você acertar um país ao outro, né, sem você ter a necessidade, né, de sair do seu próprio país, ou seja, você vai construir um míssil, né, que vai enviar uma ogiva nuclear, que é chamada, né, ao espaço, e essa ogiva tem que cair exatamente no ponto que você quer. Então, parece algo simples falando, mas é extremamente complexo você enviar para o espaço, né, porque quando você manda um míssil, ele meio que chega perto de poder sair da nossa gravidade, né? E aí ele vai se alinhar a um ponto que você quer e vai voltar a adentrar a nossa atmosfera e acertar o alvo. Ou seja, tem uma grande complexidade de cálculos para você acertar. Imagina, você está aqui em São Luís, né? A gente tem nossa base de Alcântara, né? Que a gente envia alguns, não mísseis, né? Nós não podemos fazer isso, mas a gente envia o quê? Envia satélites, né? Mini satélites,
Então, para fazer todo esse envio, você precisa de computadores e com vários cálculos para você acertar seu alvo, né, digamos assim. Então, se você está aqui em São Luís e quer acertar um, um país que, por exemplo, na China, né? Então, você tem que ter cálculos extremamente complexos, certo? De balística. Então, para isso, né, originou-se a criação do computador. Basicamente, é essa a história da origem. Então, esse computador aqui, ele tinha uso militar, né? Ele era extremamente grande. Aqui são as características dele. Ele era utilizado para esses cálculos de trajetória de mísseis. Então, levou 3 anos para ser construído. Funcionava com aproximadamente 19 mil válvulas. As válvulas são essas que a gente viu, ó. Então, são 19 mil dessas. Embora elas sejam pequenas, elas ainda são grandes para a nossa questão computacional. Imagina o celular de vocês, eles devem ter hoje em dia em torno de mais ou menos 10 milhões de transistores, certo? No processador de vocês. Uma válvula tem a função aqui de um transistor. Então, se vocês tivessem, se não existissem os transistores e vocês quisessem ter um celular nessa época, você teria que ter 11 milhões desses componentes aqui, né? O que é meio que impossível. E como eles eram meio que uma lâmpada, ou seja, eles tinham uma resistência interna aqui, o consumo era extremamente alto, né, para a época. Mas enfim, era o que dava para ser feito na época. Então esse computador ele tinha 19 mil dessas válvulas. O consumo dele era em torno de 200 kW, então era bastante elevado. Pesava 30 toneladas, tinha altura de 5,5 metros, comprimento de 25 metros, e o tamanho total desse computador combinado, né, tinha em torno de 150 metros quadrados. Isso aí é um apartamento até grande, de um certo tamanho grande aqui em São Luís, né? Então, para vocês verem como era grande esse computador, muito devido ao tamanho dos componentes da época, né? A finalidade do ENIAC, como eu mencionei, era o cálculo de tabelas de balísticas para o exército americano. Tratava-se de uma máquina decimal, ou seja, ainda não trabalhava com os números binários, e sua programação envolvia a configuração de diversos cabos e chaves. Então, como por ser o primeiro, ele ainda não estava muito conhecido a questão dos números binários. Então, eles não estavam utilizando. Embora, claro, tinha toda a teoria já feita, mas para o exército americano, no caso, eles optaram por utilizar uma máquina decimal. E isso dificulta muito e aumenta muito o número de componentes também. E aqui a programação, né, pessoal, vamos sempre lembrar que o computador ele é programável, né? Você programa ele para executar uma função. Nesse caso era feita, aqui está um exemplo aqui de 2 mulheres na época programando, né, o computador, e essa programação era feita ligando cabos e chaves. No caso, acionando algumas chaves e ligando cabos de ponto a ponto, né? Aqui tem vários pontos, ó, não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Que aí você vai ligando ponto a ponto e vai programando. Era bem complexo, né? E aqui as chaves de programação. Enfim, essa foi a primeira geração. Mas, assim, embora ela tenha toda essa questão física que hoje está ultrapassada, uma coisa nós estamos levando desde a primeira geração, que é isso aqui que é o chamado modelo de von Neumann, certo? O conceito da arquitetura da ENIAC é baseado no modelo criado por John von Neumann, e quase todos os computadores atuais ainda utilizam a arquitetura de von Neumann empregada no ENIAC. O que seria arquitetura nesse caso aqui, pessoal? Quando eu menciono arquitetura de sistemas computacionais, é como elas estão dispostos, como estão dispostos os principais componentes. Não é a arquitetura como nós conhecemos, né, no dia a dia, a arquitetura da casa, né, tudo mais. A arquitetura de sistemas computacionais é como é a disposição interna dos componentes. Tá ok? No caso do von Neumann, que nós utilizamos até hoje, a constituição é basicamente essa. Você vai ter processador, memórias, dispositivos de entrada e saída. Eu até mencionei um pouco na aula passada, mas é bom
sempre revisar. Então, desde aquela época do ENIAC que nós estamos vendo, existia o processador, memórias e dispositivos de entrada e saída. Obviamente, mais rústicos e mais ultrapassados, mas existiam, e esse modelo foi sendo levado para as próximas gerações, que é o que nós estamos vendo agora. Aqui, novamente, o modelo de von Neumann, né, utilizando a exemplificação de blocos, ó, diagrama de bloco. Então, você vai ter a memória, o processador, ou também, desculpa, a entrada e saída, né, a unidade de entrada e saída, e aqui o processador. O processador, ele geralmente é composto por duas unidades, que é a unidade lógico e aritmética, ou mais conhecido como ULA, e a unidade de controle, mais conhecido como CPU. Ok? Geralmente o microprocessador, ele tem essas duas, tá? Então é basicamente esse modelo de von Neumann, a troca entre os componentes de dados e de controle. Tá ok? A segunda geração, pessoal, ela continuou, né, na arquitetura de von Neumann, mas houve um avanço tecnológico nessa época que foi o surgimento dos transistores. Tá ok? Nessa geração, aquela válvula que nós vimos, ela foi substituída pelo transistor, o qual passou a ser o componente básico na construção de computadores. Então, todos os computadores passaram a ser utilizando transistores. O transistor ele foi desenvolvido pela Bell Telephones Laboratories em 1948. Esse dispositivo reduziu de forma significativa o volume dos computadores e aumentou a sua capacidade de armazenamento. Além disso, pessoal, não sei se vocês repararam, a válvula, eu até mencionei, ela é meio que uma lâmpada, certo? Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês ela em funcionamento. Então, quando ela funciona, ó, isso aqui eu acho que dá pra vocês terem uma certa noção bacana. Ó, vou botar uma imagem aqui sobreposta à apresentação. Então, olha só, isso aqui é um circuito, né, didático, né, para vocês verem a funcionamento de uma válvula. Então, antigamente as válvulas, né, os sistemas eram compostos por válvulas, sistemas eletrônicos em si, não só os computacionais, tem vários outros sistemas eletrônicos que eram compostos por válvula, mas quando ela funcionava, você vê aqui que ela meio que acendia um filamento aqui, é como se fosse uma lâmpada, tá ok? Então, gente, uma lâmpada gasta bastante energia, né? Nós conhecemos bem, todos nós fazemos economia, né, de energia, você apaga a luz. Então, basicamente, a válvula tinha ela aquecia, né? Então, esse aquecimento ocasionava um alto consumo de energia. No caso do transistor, como vocês podem estar vendo aqui, ó, ele é um dispositivo que a gente chama de semicondutor. Então, tudo o que acontece com a questão se você vai conduzir ou não conduzir, por exemplo, tudo é feito internamente de forma eletroquímica, interna ao transistor, certo? Então, por exemplo, o transistor ele tem 3 perninhas aqui, como vocês estão vendo aqui no esquema elétrico dele. Então ele pode ser PNP ou NPN. Então, quando eu falo em condução ou não, pessoal, vamos lá. Aqui é a lógica do binário. Se vocês lembrarem, como eu mencionei, o que é o sistema digital? É você poder representar valores com 0 e 1. Binário, né? Desculpa. Uma forma de você representar é se, por exemplo, aqui, se você usasse um multímetro, que mais e menos, e você conseguir polarizar esse transistor aqui, lembrando das aulas de eletrônica analógica, se esse transistor não estiver polarizado, o que acontece, pessoal?
aqui vai ser 0 a tensão, né? 0 volts. Se ele estiver polarizado, digamos que aqui está sendo fornecido 5 volts, quando ele for polarizado, você vai fornecer 5 volts. Quem polariza ou não é essa linha bem daqui, ó, que está entrando. Então, se vocês fizerem um paralelo pela válvula, como a gente mencionou, o transistor ele também é acionado, né, a conduzir ou não conduzir com base no nível de corrente ou tensão aqui no pino B. Vocês estão entendendo? Então, você está fazendo a mesma função da válvula, basicamente, só de uma maneira muito melhor, mais rápida e com baixo consumo, além de ser um componente muito menor. Bom, aqui eu falo sobre os materiais, né, utilizados na fabricação do transistor. Isso aí é mais na parte de semicondutores, né? E é basicamente isso, pessoal. A questão dos transistores, eles chegaram mesmo para revolucionar, né, a questão dos computadores. Aqui, né, uns exemplos dos computadores dessa geração e um exemplo do circuito com válvula. Vocês estão vendo aqui, ó, com a seta aqui apontada, ó, circuito com válvula. Todo esse circuito aqui que está nesse, ó, não sei se vocês estão vendo certo, essa parte aqui, ó. É porque aqui é meio que uma comparação, viu, pessoal? Esse componente grande aqui que vocês estão vendo, tem as válvulas aqui em cima, ó, pessoal. Tem várias delas, né? E tem válvulas menores aqui embaixo. Todo esse componente, é só um exemplo, com a chegada dos transistores, olha como ele se tornou. Ele ficou muito menor. Vocês estão entendendo? Então aí você já tem uma miniaturização de um componente, certo? Desculpa, a diminuição de um componente. Então você substitui as válvulas pelos transistores, inevitavelmente você diminui o tamanho do seu computador. Então aqui já tem, ó, os computadores menores, né? Ainda eram grandes, né, pessoal? Mas já é muito menor do que os sistemas anteriores. Isso geralmente foi de 1958 a 1964. Essa é a segunda geração. Bom, e a terceira geração? Bom, a terceira geração ela já é a geração dos circuitos integrados. Ela vai de 1965 a 1971. O que aconteceu nessa geração, pessoal, foi o surgimento desses circuitos integrados, que basicamente são circuitos que possuem internamente inúmeros transistores. Ou seja, uma coisa que já era menor aqui, ó, vocês estão vendo esse transistor, ele vai ficar ainda menor e vai caber em apenas um chip. Ou seja, um chip de... Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Um chip de circuito integrado, ele vai conter inúmeros transistores, na ordem de 0 a, nessa época, né, até 1000 transistores internamente a um chip. Portanto, cada chip é equivalente a inúmeros transistores, caracterizando pelo início da miniaturização dos componentes eletrônicos. Ou seja, a terceira geração ela é caracterizada pelo advento de miniaturizar, né, componentes eletrônicos. E aí surge a microeletrônica, o que acarreta em maior confiabilidade, ainda mais baixo consumo de energia e um custo de fabricação ainda menor. Ou seja, em vez de você construir, olha só, não sei se vocês estão acompanhando aqui, em vez de vocês construírem transistor por transistor, você vai ter uma placa de silício X, você vai ter, ó, 3 filamentos metálicos aqui em um transistor. Isso vai diminuir ainda mais. Ou seja, você vai construir apenas um chip que vai conter inúmeros desses transistores de forma miniaturizada. Então isso vai inevitavelmente também baixar o custo. Bom, diferentemente dos computadores da geração anterior, né, da segunda e da primeira, a entrada de dados e instruções passaram a ser realizadas por dispositivos de entrada e saída. Antes eram feitos, né, utilizando, como eu mencionei anteriormente, algumas coisas como ligar uma chave, né, conexão de cabos. Agora você já tem a possibilidade de interagir com o computador utilizando dispositivos de entrada e saída. Quais seriam esses? Por exemplo, os teclados e os monitores começaram a ser utilizados nessa terceira geração. A velocidade do processamento chegou a microsegundos. Tá?
Um dos computadores dessa época considerados precursores foi o IBM 360, o qual era capaz de realizar 2 milhões de adições por segundo e cerca de 500 mil multiplicações, tornando seus antecessores totalmente obsoletos. Então, pessoal, continuando aqui na segunda geração, o que você vai notar aqui? Novamente, o computador diminuiu ainda mais. Agora ele está aqui numa mesa, né? Uma pessoa pode chegar na sua mesa e trabalhar com seu computador. Obviamente, na época ainda era um pouco grande, né? Mas olha o que você tem agora aqui, ó. Você tem aqui, eu estou destacando com a caneta. O que seria isso aqui, pessoal? Vamos lá, bora interagir um pouco. Teclado? Um teclado, pois é. Como eu mencionei, houve o advento, né? Não advento, mas a inserção dos teclados e dos monitores, tá ok? Esse computador em específico ainda não tinha monitores, mas uma versão dele surgiu com monitor, mas ele tinha uma outra componente bem aqui que vocês podem ver, que é uma impressora. Então você conseguia imprimir e ver os dados do computador via impressora. A outra curiosidade aqui é o que eu mencionei para vocês dos circuitos integrados, pessoal. Então, vocês viram aquele transistor, né, unitário, né, utilizado para executar algumas tarefas. Agora ele foi miniaturizado ainda mais, e nesse cara aqui você já tem muitos transistores. Esse aqui em específico eu não tenho a ficha técnica, mas digamos que ele tenha internamente deles 1000 transistores. Isso é um chip pequeno, vocês estão entendendo? Então, na terceira geração, o que já estava bom com os transistores ficou ainda melhor, porque miniaturizou eles, né? Desculpa, pessoal. Então, eles ficaram ainda menores e couberam aqui no nosso circuito integrado. Então, isso possibilitou você ter computadores ainda menores. Certo, pessoal. Agora nós chegamos aonde a gente queria, que são os microprocessadores. Certo, a quarta geração, né, com o advento dos circuitos integrados, diversos tamanhos, tipos e funções, alguns deles contendo milhares de transistores, esses computadores ficaram cada vez mais inteligentes. Com isso, a partir de 1970, ocorreu miniaturizações de outros componentes internos do computador, não só do transistor. Então as memórias e os dispositivos ficaram cada vez menores. Entretanto, os avanços eles ficaram agora relacionados à escala de integração, ou seja, conforme você foi miniaturizando os componentes, nós vamos ter agora uma nova nomenclatura que vai surgir, que são a nomenclatura por escala de integração, que está aqui na tabela 1.1. Tá ok? Então, pessoal, aqui nós temos a SSI, ó, vocês estão vendo aqui as escalas, a MSI, a LSI. Basicamente essas escalas, né, nós vamos estar interpretando aqui de forma comum pelo número de transistores. A SSI, que foi uma das primeiras, olha o quanto de transistores eles tinham no seu circuito integrado, 10. Foi aumentando para 100 na média escala. Na larga escala você já tem 1000 transistores. E é a partir dos 1000 transistores, na larga escala, que surgiram os microprocessadores. Tá ok? No caso, nessa geração, você já teve o circuito integrado de larga escala, como eu mencionei aqui na tabela. No caso aqui, o primeiro desses circuitos foi o microprocessador, chamado assim de microprocessador pela Intel Corporation, que foi a que inventou esse termo e o dispositivo. Então, esse aqui, pessoal, é o primeiro microprocessador, né, criado na história. E foi lançado pela Intel. O nome é CPU 4004. E, no caso, ele foi feito para uma empresa de calculadoras. E, depois disso, ele foi utilizado para diversas outras funções, né? Então, é isso. Esse foi o primeiro processador. Ele é um processador LSI. Então, se você for na tabela, você vai saber que, já que ele é um processador LSI, ele tem o número de transistores de 1000 transistores. Então, aqui dentro você vai ter 1000 transistores miniaturizados, certo?
E o que isso acarretou, pessoal? Acarretou em computadores ainda menores, né? Avançando aqui na nossa explanação sobre os computadores. Olha só agora como são os computadores. Você tem um monitor, você tem um gabinete, como nós mencionamos, que nesse gabinete vai ter os componentes internos. Você vai ter o teclado, como vimos. Aqui nos outros casos, você já tem um computador mais portátil ainda. Enfim, se vocês repararem, eles estão mais próximos do que é hoje em dia, digamos assim, né? Nesse caso dos microprocessadores LSI. Bom, após a quarta geração, você tem os microprocessadores VLSI e UVLSI, que nós vamos denominar como quinta geração, que vai de 1978 até a atualidade. Nessa geração, os circuitos passaram a uma escala muito grande de integração, ou seja, você tinha uma escala larga de integração e passou a ser, ou grande de integração, né, se você preferir falar assim, para uma escala muito grande, que é o VLSI. Ou seja, a gente estava no LSI, agora temos o VLSI, que é uma escala muito, que vem de very, né? Very Large Scale Integration, tá ok? Então, aí vocês podem me falar, o que é isso, professor? A gente viu bem aqui, ó. Na tabela, se você for ver, o VLSI, o que aconteceu? O que mudou do LSI para o VLSI? O número de transistores. Ou seja, de 1000 transistores, passou a ficar numa faixa de 10.000 a 100.000 transistores, lembrando, num único chip, tá ok? Então, para vocês terem uma ideia de como está avançando aqui rápido. Então, nesse único chip aqui, agora vai ter mais de 10.000 a 100.000 transistores. Tá ok? E nessa geração, né, rapidamente, também surgiu o VLSI, né, que são os microprocessadores ainda mais capazes de terem transistores. E por curiosidade, aqui nós já vamos estar entrando numa região que nós estamos chamando de nanotecnologia, né, que é a tecnologia que está sendo explorada hoje em dia. Então, se vocês só se atentarem para a nomenclatura, ou seja, a gente estava numa micro escala. Agora nós já estamos numa nanoescala. Então, essa diminuição de escalas vai acarretar na capacidade de você estar fornecendo transistores. Então, por exemplo, aqui, ó, na ULSI, você já tem de 100.000 transistores a 1 milhão de transistores. E tem essa outra aqui que é a Super Large Scale Integration. Geralmente vocês podem estar intercambiando o Ultra Large Scale e o Super, eles são muito parecidos. Então, até aqui eu botei, né, com 10 milhões de transistores, mas por eles serem muito parecidos não tem muito problema. Que é o Super, né, larga escala, né? Então, fica subindo aqui a quantidade de transistores, se vocês puderem ver. Então, 10.000 transistores, pessoal, numa único chip é muita coisa. Então, daí surgem os computadores modernos que nós temos hoje em dia, né? Não só os computadores, os celulares, os notebooks, tablets, etc. Aqui os exemplos dos microprocessadores dessa época, ó, meio que uma sequência, né? 80286, nós já temos aqui um processador 486, e aqui já temos os Pentiums da Intel, né? E hoje em dia nós temos os i7 da vida, né? Ryzen da AMD, etc. Então, fazendo um resumo, né, do que nós vimos, da evolução tecnológica. Então, vamos lá, resumindo tudo, dessa questão das gerações, nós podemos estar vendo aqui, na primeira geração nós tínhamos o quê? As válvulas. E aqui eu deixei por velocidade de operações por segundo. Ou seja, quantos cálculos eles podem fazer por segundo. Lembrando que operações, né, pessoal? Vocês lembram lá, ó, 2 mais 2 igual a 4. Esse mais aqui é o quê? Um valor de uma operação. Então, quando nós estamos falando de operações por segundo, é meio que você falar cálculos por segundo. Então, na primeira geração, que são os computadores a válvula, as operações elas eram feitas a 40.000 operações por segundo. Então,
você conseguia realizar 40 mil cálculos por segundo. Já na segunda geração, com o advento dos transistores, vocês já tinham, né, um número de 200 mil operações por segundo. Já na terceira geração, que é a integração em baixa e média escala, você já teve 1 milhão de operações por segundo. Então vocês estão vendo um avanço como é grande, né? Quase exponencial, né? No caso da quarta geração, né, que é o LSI, nós já temos 10 milhões de operações por segundo, e na quinta geração, né, do VLSI, nós já temos 100 milhões de operações por segundo. Então isso é muita coisa, né, pessoal? Então hoje em dia, se nós temos nossos computadores, celulares, fiquem cientes que eles têm a capacidade de executar muitas operações por segundo, né? Aí você ainda pode se perguntar, poxa, e ainda trava, né? Mas para vocês verem como hoje em dia a tecnologia está avançada, né? Então é isso. Se vocês puderem ver, a evolução dos computadores tem sido caracterizada por, né, aumento da velocidade do processador, diminuição do tamanho dos componentes, aumento da capacidade de memória, aumento da capacidade da velocidade de transferência de dados. É basicamente isso a questão da evolução dos sistemas computacionais. Tá ok, pessoal? Bom, vocês têm alguma dúvida sobre o que foi mencionado aqui? Não. Tá ok. Então, é só isso a aula de hoje, né, pessoal? Não tá terminando mais a aula aqui no slide, né? É só essa parte aqui do histórico, né, que eu tenho que passar para vocês, né, porque tá na ementa da disciplina. Então, Professor, oi, pode falar. tem uma pergunta no chat. No chat? Ah, tá, obrigado. Porque, pessoal, realmente, se vocês puderem me lembrar, sempre quando tiver uma pergunta, é porque como eu estou apresentando, eu não olho. Tá ok, vamos lá. Professor, o que muda em relação às gerações de processadores i3 e i5, por exemplo? Se pesquisar quanto ao processador, irá aparecer de primeira até a 10ª geração, isso se não tiver mais. A pergunta é qual é em relação ao benefício de um i3 de 10ª geração ou em 5 de 6ª geração, por exemplo. Bom, nesse caso aí que você está mencionando, né, essas gerações que eu estou passando para você é mais com relação às gerações de desenvolvimento dos microprocessadores em relação aos número de transistores. O que você está falando já é algo mais específico, né, que você está falando, a 10ª geração, é porque no caso aí dos processadores Intel, né, a partir da geração I, né, que eles saíram do Pentium, vocês estão vendo aqui o Pentium, né, deixa eu botar a caneta novamente. Vamos lá. É até uma boa, pessoal, vocês fazerem essas perguntas aí de curiosidade na aula de hoje. Interessante. Ó, o Pentium, depois que a Intel criou as séries I, né, saiu do Pentium para Intel i3, i5, né, i7, se eu não me engano. Teve até um i9, eu não lembro. Então, quando ele lançou essa série, eu acho que foi lá por volta de 2004, 2005, ele começou a nomenclaturar, né, essas séries por gerações, mas não tem nada a ver com as gerações que eu estou mencionando aqui. Então, você tem o i3 de primeira geração, que é o i3 que surgiu, né, em 2005. Aí vai estar o i5 de primeira geração e o i7 de primeira geração. Aí, conforme eles vão lançando novos processadores, novos modelos, né, eles vão também dizendo que são novas gerações. Então, basicamente, o que você está falando é os modelos, né, da Intel, as gerações que eles chamam lá, né? No caso, o i3 de primeira geração para o i3 de 10ª geração. Qual é o benefício? Bom, você tem o benefício do desenvolvimento da empresa em específico, né, da Intel, que você vai ter basicamente de 2005 para hoje, que é 2021, você tem o que? 15 anos de desenvolvimento. Então,
eu não sou muito ligado a essa questão dos microprocessadores atuais, né, pessoal? Mas provavelmente o que você teve ganho é na tecnologia de na nanotecnologia, né? De como é feito o encapsulamento, né? Que a gente chama do processador. Geralmente você vai ver na primeira geração, eu acho que você vai ver 64 nano, processador de 64 nano. Hoje em dia eu acho que está em 15, né? Se eu não me engano. Então, essas gerações, elas meio que correspondem a isso, né? A evolução do processador aí, do caso do Intel, tá ok? Não tem muito a ver com o que a gente está vendo aqui, mas é meio que isso. Deu para tirar dúvida? Por exemplo, você deve conhecer a AMD, né? A AMD já não chama de gerações, né? Lá eu acredito que seja séries. Então tem o Ryzen, né? Eu tenho o meu computador aqui, um Ryzen de primeira. Não, eu também acho que eles chamam de primeira geração, mas para você ver, o meu Ryzen de primeira geração é de 2015, né? Então a geração dessas empresas, pessoal, para quem está confuso aí do que a gente está discutindo, é porque existem duas empresas hoje em dia que fazem, né, processadores. Existem outras, né, pessoal, mas as principais são essa, a AMD e a Intel. Existem nesses processadores que vocês podem ficar confusos as gerações, mas as gerações que eles chamam são mesmo da questão de fabricação deles. Então você vai ter geração de um processador X, geração do processador Y, tá ok? Mas as gerações que a gente está discutindo aqui é a geração da questão histórica, né? Do desenvolvimento do microprocessador em geral, tá bom? Então é isso, pode confundir algumas pessoas. Mais dúvidas, pessoal? Professor, Pode falar. os monitores, eles só surgiram na quarta geração, é isso? Certo, vamos lá, voltando. Não, eles já começaram a surgir na terceira. É porque aqui o modelo que eu botei aqui, ele não tem um monitor. Mas, ó, deixa eu colocar aqui. Ó, diferente, eu até mencionei aqui, na terceira geração, os computadores eles passaram a ter o quê? Dispositivos de entrada e saída. Quais são esses dispositivos de entrada e saída? São, por exemplo, um teclado é um dispositivo de entrada, um mouse é um dispositivo de entrada, um monitor é um dispositivo de entrada, uma impressora... Não, desculpa, pessoal. Um monitor é um dispositivo de saída, né? Uma impressora, o que vocês acham que é? Um dispositivo de saída também, né? Porque a impressora está imprimindo algo para você ler. Então é uma saída do computador, né? Para você entender o que está acontecendo com ele. No caso aqui na terceira geração, começou no finalzinho dela, né? Lá para 1970, 1969, já começou a ter computadores com monitor, tá? No caso esse imenso computador aqui, né? Ele já tinha um monitor, né, que poderia estar bem aqui, tá ok? Mas ainda continuava grande, ainda continuava sendo de terceira geração. A quarta geração, ela é mais relacionada ao surgimento do microprocessador. Até aqui a gente não tinha microprocessadores, viu, pessoal? A gente tinha processadores que eles eram ainda com uma capacidade muito tímida de processamento, tá ok? E a partir do momento que você teve, ó, processadores, ó, grandes, né, com mais de 1000 transistores, a gente começou a denominar microprocessador. E quem denominou isso foi a empresa Intel, né, como a gente estava até discutindo. Eles criaram o primeiro microprocessador, que é o CPU 4004. Aqui na quarta geração também tinha monitores, né, e teclados, mas a diferença da quarta para a terceira é o surgimento do microprocessador em larga escala, tá ok? Que é, se vocês olharem na tabela, aqueles microprocessadores que tem mais de 1000 transistores. Deu para entender? Beleza. Mais perguntas, pessoal?
Bom, se não tem mais perguntas, a gente vai continuar a aula, tá, pessoal? A gente ainda tem uns 15 minutos que dá pra gente estar desenvolvendo alguma coisa prática. Bom, pessoal, eu acredito que na aula que a gente deu agora, que eu estou ministrando, vocês viram que uma coisa ficou recorrente a partir da segunda geração, que foram os transistores, né? Tá bem aqui, vou mostrar para vocês. A partir da segunda geração nós tivemos os transistores. Então, hoje em dia nós só trabalhamos com transistores. Mas vocês lembram basicamente o funcionamento dos transistores? Alguém poderia me falar? Pessoal? Como o professor pergunta, Assim, eu acredito que vocês já tiveram visto transistores, né? Senhor. Vocês sabem me dar uma característica do transistor, uma função dele? semicondutor. Sim, botaram no chat aqui também, especialmente computadores. Serve para alternar ou diminuir a intensidade de corrente, especialmente computadores. Ok, é uma das funções de transistores, muito bem. Outra função dele é servir como chave, né? Que é você polarizar o transistor. Isso acontece porque o transistor ele é um semicondutor, né, pessoal? Vocês lembram? Eu vou só lembrar aqui para vocês rapidinho para a gente fazer uma prática aqui rápida. Eu vou botar aqui para vocês, ó, da aula que eu dei ontem para os meninos de eletrônica analógica. Ó. O transistor ele só consegue fazer essas funções dele, né, por ele ser um semicondutor. O que significa isso? Significa que o transistor, se você quiser, ele é um isolante, né? Se ele não tiver polarizado, né? E quando ele é polarizado de maneira correta, ele passa a ser o quê? Um condutor. Então essa característica do transistor de ser um condutor e um isolante, a depender do que você faz com ele, é o que caracteriza ele como um semicondutor. Por isso aqui você tem semi, né? É um condutor que ora ele é condutor, ora ele é isolante, se você projetar ele assim. Isso vale, né? Eu não vou aprofundar muito com vocês disso, até porque não tem nem tempo e vocês já viram isso nas outras disciplinas. Mas isso ocorre por quê? Porque o semicondutor, ó, bem aqui, ele é um material meio que assim, ó, vou mostrar para vocês. Na tabela periódica, como vocês estão vendo, ó, vocês vão ter o quê? Os metais, né, pessoal? Vocês estão estudando aí pro Enem? Ó, os metais, que são esses aqui que estão em amarelo, né? Vocês têm os não metais, né? Que são esses com essa cor aqui mais forte, né? Do roxo, né? Lilás, sei lá. Então você tem metais e não metais. Os metais, todo mundo concorda que são componentes condutores, né? Os não metais, eles são isolantes, naturalmente, né? Aí se vocês, eu não sei se vocês já perceberam na tabela periódica que tem aqui, eu pelo menos quando estudava no ensino médio eu sempre ficava confuso, eu só fui entender na faculdade. Você tem os semimetais, ó. Esses semimetais são os que a gente chama de semicondutores naturais. Porque eles são quase metais, né? Porém eles não são, eles têm características de condução próprias. Por isso a gente não chama eles de não metais. Tá ok? Então, basicamente, se a gente for só fazer uma análise química, né, da tabela periódica, nós vamos encontrar os semicondutores, né, aqui, ó, na tabela, mesmo sem você nem saber o que é o semicondutor. Então, é basicamente isso. E os semicondutores, ele tem uma característica muito interessante, né, aqui eu não vou aprofundar muito com vocês, que é que você pode estar transformando eles
num material com elétron em excesso ou um material com elétron com vacância, né, com lacunas. Isso vai, né, acarretar que a gente consiga utilizar ele como semicondutores, né. Isso aqui é uma breve revisão, viu, pessoal? Isso aí eu acredito que vocês já viram, né. Então é basicamente isso. Semicondutores têm essas características, né, de ser um material do tipo P quando tem lacuna e tipo N quando tem excesso de elétron. Basicamente isso. Aí vamos voltar aqui para o transistor, já que a gente deu essa interpretação, né? Então olha lá, nós temos agora, né, o transistor PNP e o NPN, que significa que ele é um semicondutor que tem características positivas, negativa, positiva. A positiva aqui nos terminais, esses terminais aqui onde entra a energia e sai, né? E negativa aqui nesse terminal que é o de controle. Estão entendendo? E aqui o inverso. Aqui você vai ter, desculpa, positiva, positiva, negativa. Aqui você já vai ter negativa, positiva, negativa. Então, para que serve isso, né, pessoal? Isso é meio chato, né, para explicar, mas vocês já viram em eletrônica analógica. Mas para que serve isso? De uma forma simples, é basicamente para você saber como polarizar o seu transistor para ele funcionar ou não. Tá ok? Então, sabendo disso, né, a gente vai aqui para nossa... Eu tenho que falar isso para vocês, né, para revisar. Para uma prática aqui que eu deixei preparada aqui para vocês com o transistor. Eu vou só... Vou só ligar o Open Board aqui. Pronto, tá ótimo. Então, pessoal, a gente já estava trabalhando com essa prática aqui, né? Com essa plataforma, né? Eu mencionei vocês na última aula. Então, eu achei interessante eu mostrar para vocês, porque a gente fala muito de transistor nesse slide, né? Que a gente viu. Então, para vocês verem mais ou menos uma função do transistor, né? Prática, né? E que é muito utilizada, né, nos sistemas digitais, que é o transistor como chave. Aqui eu preparei uma prática, eu botei aqui uma bateria de 9 volts, usando lá aquela plataforma que eu mostrei para vocês, né? Aqui é a protoboard, né, pessoal? Vocês lembram da protoboard? Já utilizaram, né? Então, o que significa protoboard? Eu vou dar um zoom aqui para vocês, ó. A gente tem lá no nosso Fab Lab, viu, pessoal? Se um dia a gente puder fazer práticas, a gente vai estar trabalhando lá. A protoboard, ó, ela tem vários furos, né? Esses furos aqui de cima, onde tem mais e menos, todos esses pontos eles estão interligados, ó, em linha, né? Todas essas linhas aqui, quando você coloca o mouse aqui, você vê que é a mesma. Então, um ponto aqui é o mesmo ponto aqui. Ele está interligado. A mesma coisa para o de baixo, só que os dois, o de cima e o de baixo aqui, o menos e o mais, eles não estão juntos. Ok? Vocês estão vendo, pessoal? É porque eu botei aqui no Tinkercad, eu nem perguntei se vocês estão vendo aqui o simulador. Estão, né? Estão vendo a protoboard e tudo. Beleza, então, ó, essas linhas aqui de cima, elas são todas interligadas. Quando você chega aqui para esses conjuntos aqui que estão numerados, ó, de 1 a 30, já é o inverso. Aqui, esses pontos que estão em coluna, eles são os mesmos, e as linhas elas não são interligadas. Ó. Tá ok? Para que serve isso, professor? Serve para a gente montar circuitos, tá? Aqui eu estou montando um circuito com um transistor do tipo NPN, tá ok? Transistor de junção bipolar. Então, como vocês viram, né, eu vou polarizar ele aqui para funcionar como chave. Então, como eu vou fazer isso, né? Primeiramente, eu já liguei tudo aqui, né, pessoal? Eu vou desconectar aqui para vocês olharem com mais calma. Ele é NPN, né? Tá ok. Negativo, positivo, negativo.
Ah, tá ok. Vamos lá. Esse cara aqui, pessoal, ele é um transistor NPN. Então, se vocês lembrarem da aula de vocês, ele é meio que assim, né? Eu vou tentar mostrar rapidamente aqui. Na verdade, deixa eu ver se facilita aqui. Eita, peraí, galera. Que boa, foi tudo aqui. Certo. Ok, vou tentar fazer assim mesmo. Bom, o transistor desse tipo aqui, que é o NPN, né, pessoal? O que que acontece aqui com ele, né? Você vai ter assim... Eu ia pegar uma foto que escrever aqui com o mouse é um pouco difícil, mas vamos lá. Certo? Digamos que no circuito que a gente está vendo aqui, né, eu quero acionar um LED com o meu transistor, tá? Então, para isso, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o LED aqui, né, em uma das pernas do transistor. Para isso, você tem que estar vendo o datasheet do transistor, né, na prática, mas como eu já sei, eu sei que a perna que eu quero ligar o diodo é essa aqui do meu transistor. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ligar aqui o diodo, o catodo do diodo, né? Aqui eu vou desenhar o diodo. E aqui quem vai ser aqui? Vai ser a minha fonte de tensão, mais, menos. Tem um resistor ali, pessoal, mas eu não vou colocar, só para vocês entenderem mais facilmente. O resistor aqui é para, geralmente você coloca um resistor com diodo para não queimar o diodo, né? Mas eu vou fazer assim sem resistor mesmo, só para vocês entenderem. Então, eu tenho aqui um... Cara, eu sempre esquecendo qual é o transistor aqui. É o PNP, porque tem um N aqui, eu sempre confundo. Então, você tem aqui um transistor NPN, certo? O que que vai acontecer nesse caso? Nesse caso aqui, pessoal, como aqui é negativo, negativo, positivo, para esse cara funcionar, eu tenho que mandar um sinal negativo aqui, ó. Tá ok? Opa. Isso aí, relembrando, vocês já devem ter visto em circuitos analógicos. Eu vou mandar aqui um sinal negativo para o transistor, para essa base aqui que a gente chama de transistor, tá ok? Beleza. Então, quando eu mando um sinal negativo, esse cara aqui passa a conduzir. E vai acender o LED, né? Enquanto eu não mandar um sinal negativo, por exemplo, eu estiver mandando um sinal positivo, positivo com positivo, ele vai continuar em não condução. Tá ok? Vamos lá na prática, né? Na prática, o que que eu vou fazer? Eu vou então... Na prática é bem mais fácil, né? Eu vou então... Deixar aqui em preto, né? Preto. Ligar aqui minha bateria no meu circuito que eu projetei. Deixa eu deixar mais bonitinho aqui. Vai ser vermelho. Preto aqui. E vamos lá, vou rodar a simulação. Acho que eu mexi. Acho que eu mexi em algum componente aqui que não era pra mexer. Ah, é porque tá... Nossa, enfim. Acabei montando errado aqui, mas enfim.
Acabei invertendo. Deixa eu só corrigir aqui pra ficar, para quando vocês verem o vídeo, vocês não confundirem. É porque eu botei aqui no positivo. Não é que esteja no positivo, né? O negativo tá no negativo, só que eu botei na linha aqui que indica positivo, né? Então para não confundir, a mesma coisa eu vou ajeitar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, esse cara aqui também tava no negativo, vai pro positivo. E o resistor que estava aqui em cima eu vou colocar aqui para baixo. Iniciar a simulação. Funcionou. Acho que esse resistor aqui... Enfim, deixa eu tirar o resistor aqui porque eu acho que não tá legal. Colocar um fio direto aqui. Bom, vamos dar um... Bom, vamos voltar desde o início, né? Não sei o que aconteceu, o que eu fiz, que eu acho que eu tirei algum componente sem ver, sem querer. Deve ter... Enfim. Positivo. Pronto, tá funcionando aqui agora. Bom, pessoal, tá funcionando aqui agora. Eu tive só uma pequena dificuldade aqui na montagem. Não sei porque deu errado aqui da última vez. Mas é isso, né? Aqui eu tô fazendo aquele esqueminha de ficar... Ó, bem aqui, pessoal. Aqui o transistor, né? Lembrando como ele é. Aqui você tem aquelas duas perninhas de transistor. E esse do meio é aquela base, ó. Emissor, base, coletor. Então, a base é que vai me orientar se o meu transistor vai conduzir ou não, viu? Então, a base eu posso estar alimentando com negativo ou com positivo, como está aqui. Não se importem aqui com essa nomenclatura da protoboard, tá? Sigam só o sentido da bateria. Ó. O positivo está entrando aqui. Como essas linhas são interligadas, o positivo sai aqui e aqui. Saindo aqui, ele vai entrar o quê? No anodo do diodo, que sai para o catodo, que está ligado no coletor do transistor. Que nem no diagrama que a gente fez. Daqui, ele tem que sair para o emissor. Só que isso vai depender da energia que está entrando na base, certo? Quem que vai dar essa energia? É o botão aqui que está invertendo entre positivo e negativo. Ó. Tá ok? Quando está aqui, ele está fornecendo pelo positivo. Ó. Opa, desculpa. Só deixando aqui, ó. Quando eu clico aqui, negativo. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Estão entendendo? Quando está aqui, ele pega esse sinal que está aqui, ó, pessoal. Só para vocês entenderem, né? Esse botão. Quando essa marquinha está setada para esses dois aqui, ele tá permitindo passagem daqui para cá. Tá? Do terminal 1 para o comum. O terminal 1 vem do negativo, que vai para o terminal que está indo para esse resistor, que está indo também para a base, ó, seguindo aqui a trilha. Esse ponto está ligado nesse ponto, o resistor é um componente, então entra energia, sai por aqui. Esse ponto está ligado a esse, que está ligado a esse outro ponto aqui, que está ligado à base. Entendeu? Isso aqui é o que a gente chama de polarização do transistor como chave. Ó. Fornece, não fornece, fornece, não fornece. Entenderam? Se fosse outro transistor, professor, vamos lá, tem aqui. Vou colocar o outro tipo de transistor. Ah, só tem esse. Não, vamos lá, PNP. Ó, tá aqui o transistor PNP, pessoal. Se eu fosse usar o transistor PNP, ó, o que vai acontecer? Ó, com o botão aqui setado para o negativo, né?
e eu trocar aqui o transistor, ele não funciona mais, né? Mas quando eu boto positivo, funciona, né? Estão entendendo? É uma lógica inversa do tipo do transistor. Bom, pessoal, é basicamente isso, porque é só para vocês entenderem, como a gente está falando muito de transistor, eu preparei uma prática rápida para vocês verem o que, que ele faz. Se ele liga e desliga uma lâmpada, ele está dando dois sinais de tensão, certo? Ora ele está, digamos que, sei lá, não conduzindo, ou seja, ele está 0 volts, ora ele está 9 volts no caso aqui da nossa bateria, certo? Então, como a gente estudou em sistemas binários, isso aqui pode estar representando um dígito binário, ou seja, pode estar representando um bit. Então, digamos que aqui, no caso, quando ele está em 0, o transistor ele está sugerindo, né, que ele está em bit 0. E quando ele está fornecendo, o bit está o quê? 1. Vocês estão entendendo? É basicamente essa a função do transistor. Você dá dois sinais de tensão, né, no caso dos sistemas computacionais. Tá ok? Então é por isso, pessoal, que você tem que ter um número muito grande de transistores, porque a gente trabalha com muita coisa no computador, né? Você precisa de muitos sinais. Então é mais ou menos isso. Aqui é só um exemplo de um transistor simples, analógico, né, para vocês verem. Por isso que no microprocessador você tem 10 milhões de transistores, entendeu? Porque ele faz vários processamentos binários. Mais ou menos isso. Não sei se deu para entender nessa prática, pessoal. Eu fiz um pouco aqui rápido por causa do horário. Mas se vocês tiverem dúvida também na prática, é só mencionar, tá? Dúvida com questão de transistor, polarização, vocês podem me falar, a gente pode estar fazendo uma aula só sobre isso, né? Se vocês ainda tiverem dúvidas ou se não fixaram muito bem das disciplinas passadas, né? Porque o transistor é uma ferramenta que a gente vai estar até utilizando nas práticas, né? A gente vai estar acionando um motor, né? Vai estar... enfim, vai estar fazendo algumas práticas com o transistor. Tá ok? Beleza, pessoal? Bom, então é isso. Ó, já falaram que pode ser, então eu tá ok. Então eu vou planejar uma prática. É como os horários vão mudar, pessoal, talvez a gente vai se encontrar mais vezes na próxima semana. Então eu vou preparar uma aula, pelo menos na próxima semana, só pra gente fazer uma prática com transistores. E aí eu explico melhor pra vocês certinho, tudo mais, tá? Então é isso, tá? A gente vai acabando por aqui. Tá ok? Até mais. Não esqueçam de preencher a lista, né? Eu vou colocar novamente, para quem não tenha visto na primeira. Deixa eu pegar aqui o link. Tá aí o link. Vou mandar aí para vocês. Aí quem não preencheu, preenche agora. E é isso, pessoal. Até a próxima semana. Um bom fim de semana a todos. E até mais.